Vamos adorar o Senhor Jesus. Renda a sua melhor adoração a Deus. Ora, mas qual é a minha melhor adoração a Deus? Aquela de dentro do seu coração. Eu não sei se hoje você já falou com Deus. Eu não sei se hoje você já disse a Ele o quanto você o ama. Mas diga a Ele essa noite. Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Tu és digno, Senhor, de ser adorado entre as nações. Tu és maravilhoso, tu és grande, Senhor. Estás aqui. Restaura os corações.
dos corações, Tu és a resposta. Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Oh, aleluia. Esse é quem Tu és. 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 Às vezes nós reclamamos: por que isso, Senhor? Para que isso, Deus? E perdemos muito tempo da nossa vida questionando as coisas que acontecem nela, mas esquecemos do que foi que nós fizemos para que as consequências disso estejam acontecendo. E na maioria das vezes perguntamos: Senhor, onde Tu estás? O Senhor tem falado muito à igreja. Ele não negocia os conceitos dele. O Senhor não se mistura com o pecado, não se mistura com a inimizade. Ore ao Senhor e peça sabedoria, porque Ele é um Deus de milagre, um Deus de vitória. Você diz: Senhor, Ele já venceu. Eu sirvo a um Deus que já venceu por mim. Mas tem esquecido de lutar, tem esquecido de viver a palavra do Senhor Jesus. Dentro da sua casa não tem sido adorador, dentro da sua família não tem sido adorador, entre os seus amigos não tem servido ao Senhor como a palavra dele manda. E o nosso Deus, Ele não se mistura com o pecado. Ele não se mistura com a discórdia. Ele não se mistura com a falta de perdão. Se Ele é o Deus da tua vida, entregue todos os seus pensamentos, as suas vontades, a direção da sua vida nas mãos dEle. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. Sirva-o com sabedoria, no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, dentro do seu quarto, em todos os lugares da sua vida. Não deixe que o inimigo venha fazer na sua família aquilo que ele veio fazer, que é matar, roubar e destruir, porque você serve um Deus que tudo pode. E diga: Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, né? Só me alocar aqui. Graças a Deus, estamos muito felizes por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Igreja de Cristo. A gente está sempre ministrando na Igreja de Cristo, né? Acho que é porque alguns membros eram de lá, né? Magno conhece todos os pastores da Igreja de Cristo. Até teve um pastor que disse que ele estava do mesmo jeito desde 20 anos atrás. Aí, qual foi o pastor? Qual era aquele bairro ali, Magno? Boa Esperança, Nova Esperança, Pastor Joel. Boa.
Meus queridos, a graça e a paz com todos. A gente já estivemos aqui, né, algumas vezes, como o irmão falou, 3 vezes. Eu ministrei a primeira vez, a irmã Juliana ministrou a segunda vez. Eu acho que foi um culto de senhoras, se eu não me engano. E quando eu ministrei aqui a primeira vez, eu falei sobre o tema da parábola do semeador, que é um tema que a gente está escrevendo um livro, eu e a Bruna. Está meio em pausa porque Bruna teve bebê e se mudou e recentemente está meio complicado, mas nós somos o Ministério de Ensino, né? O Ministério Ágios. Temos 2 livros, esse aqui é o da Bruna, que está escrevendo comigo esse livro da parábola, e esse aqui é o meu livro, certo? O dela fala sobre sofrimento, tempo de chorar, tempo de crescer, por que Deus permite o sofrimento. E o meu é um tema que ardeu no meu coração há alguns anos, desde quando a gente pastoreava a congregação, né, eu e minha esposa, que é amor à verdadeira natureza de Deus. Com certeza o que eu vou pregar hoje terá alguma coisa a ver com esse tema. E quando eu preguei na época sobre esse tema da parábola do semeador, o pastor Martins pediu para, na próxima vez que eu viesse, eu dar continuidade ao tema, né? Eu acredito que Deus tocou ele profundamente. Eu vou só pegar aqui minha garrafinha. Nesses tempos aí, né, de pandemia, a gente deixa sempre. E graças a Deus, eu e minha esposa, a gente foi acometido de Covid, né? No meu caso foi mais grave, mas eu mantive a fé e repreendemos e oramos e fiquei só um tempo lá na UPA. Graças a Deus deu tudo certo, estamos bem, voltamos a correr, eu e minha esposa, né? A gente corre. Meus queridos, eu vou ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 4, e aí eu vou retomar aqui. Sim, esse material está ali atrás. Da outra vez eu acho que a gente trouxe, não foi, Eliane? Algumas pessoas compraram. Se você tiver interesse em abençoar o ministério, toda a renda é revertida para o Ministério Ágios. O Ágios é um ministério de ensino, mas a gente também tem vários músicos, né? Eu mesmo estava aí tocando violão, como vocês viram. Quando eu me converti ao Senhor, eu era músico profissional, tocava aí guitarra, como o Daniel aí está nos ajudando. E alguns dos membros, acho que a maioria, né, são músicos, mas nós temos pessoas que não são músicos também. Gustavo ali toca tudo, mas fica na câmera, né, Gustavo? Está ali na filmagem. Então, queridos, quem quiser conhecer mais o nosso ministério, acesse aí www.agios.org, certo? Agios é uma palavra grega, quer dizer santo, e também a gente atua bastante aí nas redes sociais. Antes mesmo da pandemia, né, a gente estava sempre atuando, e com a pandemia, na verdade, o ministério acabou crescendo, o canal ficou mais conhecido. Então, se você tiver interesse também, quem já não é inscrito, que nem muitas pessoas que já são inscritas da Igreja de Cristo. Dia desse eu estava no favorito, aí estava no caixa, passando as compras, aí o caixa falou para mim, assim, eu não estava nem esperando, eu estava passando as compras, o caixa falou, eu sou inscrito no canal do Ministério Ágios. Aí chegou, eu tive um susto, né, que eu não conhecia. Aí disse, tá certo, você conheceu a gente aonde? Ele, na Igreja de Cristo, de Passagem de Areia. Então, você vai ficando conhecido e nem sabe, né, fica perigoso. De repente você está ali, tem que andar na linha, né? Meus queridos, então, na última vez que eu preguei aqui, que o pastor pediu para eu pregar da próxima vez, trazer a continuidade do ensinamento, eu preguei sobre a parábola do semeador. Inclusive o pessoal, quem conhece já o ministério, sabe que é um tema recorrente, a gente está sempre ensinando sobre esse assunto. É um assunto vasto, estamos escrevendo um livro inteiro só sobre isso. Está uma bênção. Eu mesmo estava lendo um pouco desse livro hoje, porque eu quis tirar algumas coisas para trazer para vocês. Sim, esquecendo, uma parte também é o pessoal que está assistindo aí online, né? Que hoje a gente está aqui vendo um certo número de pessoas, mas de fato muito mais pessoas estão ali assistindo pela internet. Certo? Então, essa parábola, ela é super importante. Eu vou fazer uma rápida revisão para poder a gente entrar no assunto, ficar de olho aqui no tempo. Em Marcos capítulo 4, nós temos uma das ocorrências dessa parábola. É uma parábola
importantíssima. Ela está também em Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8, certo? Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, são 3 versões da parábola. Cada uma delas traz uma pequena diferença que, se você não meditar, realmente não estudar, você passa batida aquela diferença, mas cada uma complementa, traz uma informação que agrega esse conhecimento para nós. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 13, Jesus é questionado pelos apóstolos acerca da parábola. Eles não a entendem, não compreendem a parábola, e aí eles perguntam a Jesus o significado da parábola, e Jesus fala, né? Ele diz: vocês não percebem, né? Não percebeis esta parábola, como pois entendereis todas as parábolas? Então Jesus diz que se eles não entendiam a parábola do semeador, eles também não iriam ter condições de compreender nenhuma outra parábola. É por isso que Deus nos deu esse tema. Claro, eu creio que cada ministério, Deus dá um tema, dá algumas coisas para a pessoa ministrar. O Águios é um ministério de ensino, nós não ensinamos assim tudo, a gente tem temas que a gente trata. Então esse é um dos temas. Isso mostra a importância de você e eu entendermos o que é que Jesus está ensinando nessa parábola. As parábolas, como vocês devem saber, eram histórias, eram situações da vida cotidiana que Jesus contava para trazer uma lição espiritual. E essa parábola, ela é muito rica. Quanto mais eu medito, mais eu vejo, na verdade, as verdades dela em todo o resto da Bíblia. Eu vi isso quando nós estávamos pastoreando congregação, né? Atualmente a gente está só no Águios, que tem uma pequena congregação, mas não é uma igreja assim maior, né? Mas tem uma pequena congregação que são o pessoal da equipe mesmo. Mas a gente pastoreou igrejas, eu e a minha esposa, a Oriana, que infelizmente ela não pôde vir hoje. Nós pastoreamos e eu percebia, a gente tinha um discipulado, né? Nós temos um discipulado, inclusive as aulas deles estão lá no canal do Águios, e a gente começou com esse discipulado na igreja lá em Passagem de Areia na época. Depois também abrimos uma congregação em Lagoa Salgada e também começamos esse discipulado lá. E lá em Passagem de Areia, desse discipulado, e é 1 ano a duração dele, e ao final do discipulado, no ano seguinte eu percebi que os irmãos ainda precisavam ver novamente o mesmo discipulado, porque eles pareciam que não estavam absorvendo, né, a maioria lá dos irmãos, e nós ministramos no 2º ano também o mesmo discipulado. O 3º ano veio e eu ainda via os irmãos praticando as mesmas coisas que nós estávamos aprendendo para não praticar no discipulado. Então 3º ano, pessoal, vamos ver o que? Mesma coisa, discipulado. E aí quando chegou no 4º ano, eu ainda percebi da mesma forma que os irmãos ainda precisariam do discipulado. Mas aí eu achei melhor a gente avançar e fomos estudar o livro de Efésios. Mas por que né? É uma questão que muitos perguntam. Por que é que a palavra de Deus parece não funcionar na vida de algumas pessoas e parece funcionar na vida de outras? Porque é que em algumas áreas eu consigo praticar a palavra, em outras áreas eu não consigo, né? Como é que a palavra de Deus, ela consegue transformar a minha vida? Qual o segredo? Como é que eu posso andar, por exemplo, em saúde? Porque é que nem todos são curados. Eu estou inclusive ensinando uma série sobre a soberania de Deus. Até o pastor Manuel Lima, né, lá da Igreja de Cristo, ali perto da sede do América, ele mandou um comentário, a gente falou, eu respondi o comentário dele, né? Então por que é que a palavra de Deus parece não funcionar? Às vezes, em algumas ocasiões ou em algumas pessoas. Pois bem, a parábola do semeador, eu vou só dar um resumo aqui, porque senão não dá para ensinar tudo aqui. A parábola do semeador, ela mostra uma verdade maravilhosa, ela revela a nós como é que as promessas de Deus, elas se manifestam nas nossas vidas. E Jesus explicou isso
através dessa imagem, essa ilustração, dessa parábola. É um semeador que sai, ele não cava um buraco e planta a semente, ele não vai lá e tira a rocha, tira as pedras do terreno, ele não faz isso, ele não limpa o terreno. O semeador, ele sai jogando sementes. Ele chega na beira do caminho, né, uma estrada dura, terra dura, as pessoas passando, carroça, burro, cavalo passando a estrada dura. O semeador não quer nem saber, ele lança um monte de semente, aí ele vai caminhando, aí tem uma outra terra que é pedregal, né, cheio de pedras, ele joga mais um punhado da semente, aí vai andando, chega num terreno cheio de espinhos, ele lança a semente, e aí chega num terreno limpo, uma terra boa, ele lança também. Então é um semeador assim, não sei quem é da antiga aí, se lembra do Plucti-Placti-Zum, o povo tudo novo, teve gente que se lembrou, velho, Plucti-Placti-Zum, né? Então tinha um carimbador maluco, né? Esse parece um semeador maluco, né? Ele sai jogando semente assim, mas aí Jesus vai explicar essa parábola. O pessoal não entende. Eu também, se Jesus estivesse aqui e contasse essa parábola, eu nunca tivesse ouvido essa parábola, eu também não entenderia, eu acho. Eu acredito que eu não entenderia. Por que esse semeador sai jogando semente para todo lado? Pois bem, Jesus explica essa parábola, e aí lá no versículo 14 de Marcos 4, ele diz que a semente, ela é a palavra de Deus, que ela é jogada, a palavra de Deus, ela é pregada para todo tipo de pessoa. O terreno, o solo, são as pessoas, né? Especificamente o solo representa o coração. E aí tem 4 tipos de solo, são 4 tipos de coração, e em cada um a semente vai ter vai acontecer alguma coisa com essa semente. No primeiro tipo de solo, que é o solo à beira do caminho, ao pé do caminho, é um solo duro, a semente não consegue penetrar, né? Aí vem as aves do céu e comem a semente. Na versão que está lá em Lucas capítulo 8, é dito que a semente é pisoteada. Então aconteceu, a semente não serve para nada ali, no solo à beira do caminho. No segundo tipo de solo, que é o que a gente vai conversar hoje, é o pedregal. É pedra embaixo, mas tem uma fina camada de terra, e a semente consegue iniciar o processo de brotar. Ela começa a brotar ali naquele solo pedregoso, mas o solo é uma pedra embaixo, então a planta não tem condições de desenvolver uma raiz. E aí, mais uma vez, na versão de Lucas tem esses detalhes, né? A versão de Lucas diz que falta umidade, a semente morre, porque ela começa a brotar, vem o sol e queima a planta. Lá na versão de Lucas diz que é porque não tinha umidade. Por que não tinha umidade? Porque a planta não consegue ir profundo, cria uma raiz profunda para captar a água lá do lençol freático, seja lá de onde for. Quanto maior a árvore, mais profunda é a raiz, maior é a raiz, porque ela precisa captar muita água. Então faltou água, é por isso que a planta morreu. O terceiro tipo de solo é o solo cheio de espinhos. Aí é interessante que a semente cai, é um solo bom, mas ele está sendo, vamos dizer assim, sugado, a força do solo, a água do solo, está sendo sugado pelos espinhos. E aí a Bíblia diz que ele sufoca a planta não produz fruto. Na versão de Lucas, que também tem esse detalhezinho lá em Lucas, né? Lucas é detalhista. Na versão de Lucas ele diz que a planta não dá fruto com perfeição. Ou seja, a planta se desenvolve, mas não consegue dar um fruto maduro, um fruto bom. E aí vem finalmente o solo fértil, que é onde a planta, a semente cai, se enraiza, cresce e dá fruto. E mesmo assim no solo fértil, né, nas versões de Mateus e Marcos, diz que uns dá 30 por 1, outros 60, outros 100 por 1. Quando os discípulos questionam o que significa isso, aí Jesus começa a explicar.
O solo à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra e não entendem a palavra. Vem o maligno e arrebata a palavra, não produz nada. Satanás consegue acesso às pessoas que ouvem a palavra ou leem, mas não entendem. E foi sobre isso que eu preguei na vez passada. Eu não sei quem estava aqui, quem se lembra, da ministração, mas se você não se lembra de nada, é sinal de que Satanás roubou, o maligno roubou a semente do seu coração. E eu expliquei por quê. Porque se você ouve a palavra de Deus como quem lê um gibi, ou como quem assiste o Fantástico, como algo comum, a palavra de Deus ela não vai ser retida pelo seu coração. Até porque nós estamos vivendo nos últimos tempos, lá em Daniel capítulo 12, fala sobre a multiplicação do conhecimento. Hoje nós consumimos conhecimento. Hoje você abre WhatsApp, Facebook, Instagram, o que mais, né? É tanta rede social, eu tenho que abrir 3 contas de e-mail. A gente publica as coisas no Agios, a gente publica, no status do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube. É muita informação, então você vai correr o risco de ouvir a palavra aqui, chega em casa, liga a TV, assiste uma série, então você já esqueceu totalmente o que você ouviu aqui. A palavra não age na vida dessa pessoa. Ai, que pena. Eu digo só como os americanos dizem, Oh, well. Eu não tenho o que fazer. Não fui eu que criou essa regra. Está lá em Provérbios capítulo 2. Eu falei sobre isso aqui. Se você buscar a sabedoria de Deus como há tesouros escondidos. Se você soubesse que tem um tesouro no terreno do lado, milhões de reais, eu tenho certeza que aquilo ali ocuparia o primeiro lugar na sua mente, no seu coração. Você daria tudo que você tem para comprar aquele terreno por causa do tesouro que está lá. Nós, irmãos, temos um tesouro nas nossas mãos. O livro de Provérbios diz que a sabedoria de Deus, ela traz riquezas e honra, ela traz longevidade, ela traz saúde, ela traz alegria e ela traz uma paz que excede todo entendimento. Mas existe um preço, ela custa alguma coisa. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos tempos, a igreja diz: eu sou rico, eu tenho tudo, não falta nada. E Jesus diz: você é pobre, cego, miserável, nu. E ele diz: aconselho que você compre de mim. E isso é um alerta para nós, para a igreja dos últimos tempos. Nós estamos vendo com os nossos olhos a preparação para a volta de Jesus. E Jesus disse, meus irmãos, quando a gente visse essas coisas, era para nós levantarmos as nossas cabeças, porque a nossa redenção estaria próxima. Mas na verdade o que tem acontecido é que muitos crentes têm andado de acordo com o mundo, têm entrado em depressão, têm entrado em desespero. Eu já soube de irmão crente da igreja mesmo, que ouviu a notícia que estava com Covid, estava com tanto medo que morreu do coração. Meus queridos, como é que a gente canta na igreja? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei, Não vou mais não, senão a voz vai embaixo. Olha. Aí a gente canta isso, aí o médico chega e disse: olha, você vai morrer, está perto. Aí a pessoa, sem medo.
É perigoso a gente cantar as coisas e a gente não vive, né? Quando eu tava com Covid, aí meu filho foi me deixar lá no médico, depois de muita insistência, aí eu disse, meu filho, eu não tenho medo de morrer não. Aí ele aperreado, não, você não vai morrer agora não, deixa eu casar primeiro, não tem condições não, não vai morrer agora não, mano. Aí chegamos lá, estava até com Liene que ela me levou, a enfermeira disse, não, mas o senhor tá bem, o negócio é você ficar tranquilo. Aí eu estava tranquilo porque eu não tenho medo realmente de morrer. Eu não fui dizer a ela porque se a pessoa tem medo de morrer, obviamente, né, ela vai ficar desesperada e tal. E isso realmente piora a situação da pessoa. Mas vamos lá, vamos, que senão eu vou ficar só conversando aqui. Amados, vamos lá agora para o segundo tipo de solo. Eu já falei, dei uma revisão do primeiro. Então é responsabilidade sua valorar a palavra. Ponha valor, dedique tempo, medite na palavra de Deus, certo? Se você não se lembra do que foi pregado, está lá no canal do Ministério Águios. Então, o segundo tipo de solo que Jesus falou, os pedregais. O solo pedregoso, aqui vamos ver aqui no versículo, Marcos capítulo 14, versículo 16. Diz assim, e da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ok? A gente vai já tratar sobre isso aí. Queridos, o solo pedregoso, né, pedregal, por que que a semente da palavra de Deus não consegue se enraizar? Primeiro porque é necessário tempo. É necessário tempo. Tem muitas pessoas que assim vivem afastadas da congregação, da palavra de Deus, vive assim, não é cristão alheio às coisas de Deus, não tem um momento devocional, né? Deus, ele não é o ator principal da vida deles, Deus é um coadjuvante, né? Aí assim, acontece uma crise, né? Acontece aquele problema, uma doença, uma situação financeira, uma crise, então a pessoa corre para culto de oração, e o pior, né? Às vezes, muitas vezes correram e as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia, né? Mas corre lá para a igreja, vai ler a Bíblia, vai orar e vai jejuar, e as coisas no reino de Deus, elas não acontecem, né? No reino de Deus aqui na terra, não acontecem assim. Depende de um tempo. Se você quer comer manga e você tem um terreno, você vai plantar uma mangueira, por exemplo, leva alguns anos até que a mangueira comece a colocar manga, goiabeira, as frutas, né? Geralmente é assim. Se você quiser uma coisa mais rápida, milho, feijão que dá rápido, né? Mesmo assim não é do dia para a noite, leva meses ou anos até que uma planta possa produzir fruto. E se for uma árvore, então é coisa de anos mesmo, certo? Então, primeiramente, é muito importante a gente entender que a palavra de Deus, ela não é a varinha de Harry Potter, que você diz uma palavra mágica e acontece a cura, né? Teve um caso que ele quebrou o nariz, não foi? Aí a menina foi lá e pim, aí consertou o nariz dele. Não funciona assim, não funciona com a palavra de Deus. A palavra de Deus, existe sim os milagres, que é coisa instantânea, mas a regra é, você precisa semear, esperar o desenvolvimento e chegará o tempo da colheita, certo? Aqui mesmo em Marcos, logo depois da parábola do semeador, Jesus diz aqui no versículo 26, né? Marcos 4, ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga,
por último o grão cheio na espiga, certo? Então aqui ele está falando do mesmo tema, né? A terra por si mesmo frutifica, e a Bíblia nos mostra que o coração é um solo, né? Tem muito o que se ensinar sobre isso. A Bíblia diz exatamente em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então o seu coração, ele vai absorver e ele vai produzir o que você está colocando nele, o tipo de semente que está sendo colocada nele. Se você, por exemplo, está sempre assistindo programas que ficam falando, aqueles programas policiais, o tempo todo, mataram não sei quem, roubaram não sei o que, assaltaram não sei o que lá, 1000 morreram ali, 10.000 acolá, estão morrendo 1 milhão, você está o tempo todo assistindo, o que é que vai produzir você? Você vai ficar com medo, você vai ficar aperreado, com medo, você vai produzir a informação que está caindo em seu coração. É por isso que eu aconselho, eu quase não vejo notícia, eu vejo, a cada 2 dias eu vou lá, vejo as notícias escritas, mas meu irmão, eu não perco meu tempo assistindo coisas violentas, eróticas, né? Eu já vi muitos cristãos que ficam assistindo coisas que meu avô e a minha avó se escandalizariam totalmente, mas hoje o pessoal assiste, criança assiste, coisas depravadas sexualmente. Aí você quer que o fruto seja bom, né? Não vai ser, é uma lei de Deus, tudo que o homem semear também colherá, está lá em Gálatas capítulo 6, se você semeia na carne, da carne você colhe corrupção. Corrupção não está falando daquela corrupção na política, está falando do ato de se corromper, degenerar. Então se você semeia na carne, você vai colher na situação da carne, no seu corpo, nas suas finanças, na sua vida, você vai colher corrupção, a sua vida vai degenerar, Satanás vai ter espaço. Então, queridos, é importantíssimo a gente entender essas verdades da parábola do semeador, né? Guardar sobre todas as coisas o nosso coração. Amém ou misericórdia? Né? Amém, né? Então, primeira grande verdade, a palavra de Deus precisa ser semeada e precisa de tempo dentro do nosso coração. Por isso que lá em Provérbios, ele diz, eu acho que é no capítulo 3, mas tem várias passagens de Provérbios. Filho meu, guarda as minhas palavras no teu coração, não esqueças da minha lei. Então, para isso haverá um esforço da nossa parte, em guardar a palavra de Deus no nosso coração e não esquecê-la. Ela precisa estar guardada dentro do nosso coração. Então vamos lá, por que é que o nosso coração muitas vezes ele não consegue, ele não permite que a palavra de Deus se enraize, se aprofunde? E a resposta é, porque o pecado, ele endurece o coração. A maioria de nós, eu não vou dizer todos, não conheço vocês, mas eu pelo menos eu vim de uma vida de pecado. Fui criado em um lar onde meu pai era ateu, a minha mãe era católica espírita. Ia para a missa, mas ia para centros espíritas. E meu pai era totalmente ateu. Eu vivi um ambiente de pecado. Na adolescência, meus pais já separados, eu vivia mergulhado no pecado. Comecei a tocar em banda cedo, com 9 anos eu já tocava no interior, depois vimos morar aqui em Natal, e eu comecei a tocar em banda, e eu tinha uma vida de pecado, eu não vou nem dizer aqui, porque não convém, na casa do Senhor, né, no meio de santos, contar as pecadices do passado, né, mas era uma vida mundana, né, de drogas, de bebedeira, de prostituição, etc. Então, quando eu me converti a Cristo, eu tive contato com toda uma realidade de santidade, de pureza, que eu não vivia, eu não conhecia. Mas o conhecimento do mundo, o conhecimento que eu recebi desde criança, construiu alguma coisa na minha vida, na minha personalidade. Então a palavra de Deus, muitas vezes, ela esbarra na dureza do nosso coração, e isso precisa ser tratado, para que ela possa
voltar a se desenvolver. Nós vemos aqui, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 14 a 21, nós temos aqui uma história dos discípulos. Eu acho que eu vou ler só o último versículo, certo? O 17 e 18. Aqui é o caso do fermento dos fariseus. Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos pensavam que Jesus estava falando de pão mesmo. Mas Jesus estava querendo falar da doutrina dos fariseus, né? E aí Jesus fala para eles, versículo 17, Marcos 8, 17. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Olha aí. Os apóstolos de Jesus, todos, estavam caminhando com Cristo, já há algum tempo aqui. Marcos 8, está mais ou menos no meio do Evangelho de Marcos, tem 16, né? Está no meio, e eles estavam com o coração endurecido. Então isso mostra, irmãos, que não é do dia para a noite que você terá o coração totalmente transformado. Eles estavam andando com o próprio Filho de Deus, estavam andando com Cristo, ouvindo a palavra de Deus, mas estavam com o coração endurecido. Olha só o que é que o coração endurecido provoca. Versículo 18: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis e não vos lembrais? E aí Jesus fala, quando ele multiplicou os pães, né, os milagres. E aqui no versículo 21, como não entendeis ainda? Olha só, veja, você precisa parar para meditar, certo? Você não pode ler, não adianta. Olha, irmãos, vou dar um conselho, certo? Para quem está seguindo o plano bíblico, tome cuidado com o plano bíblico. Não que seja ruim, plano de leitura bíblica, mas tem gente que lê, tipo assim, hoje eu tenho que cumprir 10 versículos, aqueles planos mais arrojados, né? 10 capítulos. A pessoa lê para cumprir, para arriscar o plano bíblico. Não entendeu nada. Sabe para que vai servir isso aí? Para nada. Estou falando de acordo com o que Jesus ensinou. Se você está seguindo um plano bíblico, leia, ore, medite até que chegue a entendimento, certo? Você lê isso rápido, vai passar batido, ok? É uma dica, fica a dica aí. Então, os discípulos eram pessoas que vieram do mundo, eles eram israelitas e tal, mas eles vieram do mundo, e eles tinham o coração endurecido. Todos nós que viemos do mundo, ou somos influenciados pelas coisas do mundo, que assistimos os programas do mundo, os filmes do mundo, as novelas do mundo, lemos leituras do mundo, os nossos pais ensinaram as coisas, as coisas do mundo, os nossos amigos, na escola você aprendeu como veio do macaco, né? Nos jornais você aprende que tudo o mundo está em desespero, etc, etc. Então todos nós que recebemos essa instrução do mundo, isso torna o nosso coração endurecido para a palavra de Deus. E o resultado é esse aqui: tendo olhos, você não vê; tendo ouvidos, você não ouve, e você também não se lembra, você esquece. É assim que Satanás rouba a palavra de Deus do coração das pessoas. Não é que você ouviu a mensagem do Evangelho aqui, ouviu instrução bíblica, aí não entendeu, aí Satanás vai lá, entra no seu cérebro, vê lá os neurônios que foram escritos, e ele vai lá e apaga. Não é assim que Satanás rouba. Satanás rouba fazendo você esquecer, porque ele dá a você uma outra coisa para você pensar, ele dá preocupação para você, ele lança outro tipo de conhecimento para você, e você esquece a palavra de Deus.
É assim que ele faz. Ele é o príncipe deste mundo. Então, meus queridos, aqui os apóstolos não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, irmãos. Eu fiz um cálculo de quanto pão e peixe Jesus multiplicou. Ele recebeu 5 pães, e 2 peixinhos. E ele alimentou 5.000 pessoas. Eu fiz um cálculo por alto, peguei lá em sites, quanto é que uma pessoa come numa refeição, quantidade de peso de alimento. Você sabe mais ou menos quanta comida Jesus produziu a partir desses 5 pães e 2 peixinhos? Você tem ideia de quanto foi? Hein? Alguém já fez esse cálculo? Só eu. Todo mundo olhando para mim, até porque ninguém fez, né? Tá certo, tá no livro, eu até achei tão interessante. Jesus produziu mais ou menos, isso foi um cálculo aproximado, só para ter uma noção. Jesus produziu em torno de 1,5 toneladas de comida. 1 tonelada, 1.000 quilos, certo? 1.500 quilos de pão e peixe, mais ou menos, claro, contando 5.000 pessoas. Eu considerei que as crianças estavam nas 5.000, que se diz que os estudiosos dizem que não se contava as crianças, então provavelmente foi mais do que 1,5 toneladas. Agora me diga uma coisa, se alguém chegasse aqui e produzisse miraculosamente 1,5 toneladas de comida, você ia esquecer isso? Você ia não entender isso? Sabe o que é que eu digo para você? Muitas pessoas ouvem coisas maravilhosas da parte de Deus, não medita, não persevera, não entende, esquece. Crente, eu estou falando dos cristãos, que os apóstolos aqui eram seguidores de Jesus. Então nosso coração endurecido é algo que vai impedir a palavra de Deus de frutificar, e isso precisa ser tratado. O endurecimento de coração, ele vem através do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Vamos ler aqui. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Fazer o quê? Exortar uns aos outros. Ele está falando aqui de congregação, de congregar, de estar, ouvindo a palavra, orando, incentivando. Exortar não é dar carão não, irmãos. Exortar quer dizer impulsionar, ajudar, consolar. É o verbo paracaléu, que quer dizer trazer para perto, chamar, para perto. Então exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O diabo vai tentar fazer a gente não congregar. Você vê, né? O que já está acontecendo. Em países onde a perseguição ao evangelho, ele bloqueia, ele tenta. Os irmãos têm que se encontrar às vezes em três pessoas, 4, tudo escondido, porque o diabo vai tentar ao máximo fazer você não estar interagindo, congregando, ouvindo a palavra, orando junto. Então, primeiro, recomendo a você, cuidado com o que você assiste, filtre, meus irmãos, e guarde acima de tudo o seu coração. Segundo, é um desafio, nós estamos vivendo nos últimos tempos, então é um desafio realmente congregar, é um desafio. Teve igreja que uma pessoa foi com Covid, aí várias pessoas pegaram e ficou não é fácil, é um desafio, né? Então, se de repente não dá para congregar na igreja em grupos menores, muitas igrejas trabalham com pequenos grupos, células, PG, aquela coisa toda lá, grupo familiar, etc. Então a gente tem que vigiar nesses últimos tempos. A raiz não se desenvolve porque não recebe tempo. É necessário você entender que a palavra precisa de tempo no seu coração, precisa perseverar, né? Vamos ler aqui Hebreus, já estamos em Hebreus 3, vamos lá para o capítulo 10, Hebreus 10, 36, diz assim:
porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então nós temos as promessas do Senhor, mas é necessário paciência. Evangelho de João, capítulo 8. Eu sei que é muito versículo, se você quiser só ouvir, fica à vontade, mas se quiser abrir, eu vou citando rápido para a gente não ultrapassar o tempo, certo? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Olha só, aqui já eram os que eram cristãos, porque ainda não eram chamados de cristãos, né? Mas eles eram os judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente muitas vezes cita só o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se você ver o versículo anterior, Jesus explica que você tem que permanecer na palavra. Então, meus amados, não desista de crer, não desista das promessas que Deus fez na sua palavra, permaneça e persevere. É necessário paciência, por quê? Porque a regra geral é a palavra de Deus, ela leva tempo para se desenvolver em nosso coração e gerar o seu fruto. Abraão é chamado, conhecido como o pai da fé, e ele esperou 25 anos até ver o início ali do cumprimento da promessa de Deus na vida dele, certo? Então, para que a gente possa conhecer a verdade e a verdade nos libertar, é necessário permanecer na palavra de Deus, insistir, perseverar, e aí você começa a conhecer, e esse conhecer é muito interessante, porque essa palavra conhecer na Bíblia, ela não quer dizer apenas ouvir falar, quer dizer um conhecimento mais íntimo. Por exemplo, é usado inclusive para o ato sexual, e conhecer o Adão, Eva. Então representa, significa um conhecimento não teórico, de ouvir falar, mas um conhecimento de experimentar. Um conhecimento mais prático, experiencial. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus de forma íntima, de experimentá-la, de ter experiências reais com a palavra. Então ela nos libertará quando a palavra de Deus se tornar vida real, muda o nosso comportamento. Se ela ficar só no campo teórico, do ouvir falar, ela não nos muda, e ela não produz fruto, e nem trará essa libertação que Jesus falou, certo? Jesus fala, lá na parábola, voltando, que o sol, eu vou voltar aqui para Marcos, para a gente não... Jesus falou que o sol, ele representa duas coisas. Marcos capítulo 4, eu vou voltar aqui e dizer, aliás, eu acho que é isso mesmo, Marcos capítulo 4, versículo 17, ele está falando, explicando sobre o solo pedregoso, os pedregais, e ele diz aqui no versículo 17, mas não tem raiz em si mesmos. Eu já expliquei a questão da raiz, não é? Vem corações endurecidos, a palavra não consegue penetrar, precisa ser tratado isso. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então nós vemos aqui algo muito sério, muito sério. Nós temos inimigos, são inimigos da semente. A pessoa recebe a semente da palavra de Deus, ela precisa entender que você, quando tentar colocar a palavra no seu coração e tentar crer e tentar praticar a palavra, você vai passar por duas coisas: tribulação e perseguição.
E essa tribulação e essa perseguição, elas não vêm diretamente por sua causa, elas vêm por causa da palavra em você. Porque o diabo sabe, irmãos, que quando a palavra de Deus, ela faz morada em você, nada te será impossível. Dentro do plano de Deus. Não estou falando aqui que você vai, eu quero, a palavra de Deus, vai orar aqui por um iate, né, uma mansão lá em Beverly Hills e tal. Não é isso. Exatamente quando a palavra te mudar, você não vai estar preocupado com o iate, nem a mansão em Beverly Hills. Você vai estar preocupado na salvação de vidas. Você vai estar preocupado em cumprir o seu chamado. É por isso que a tribulação, a perseguição vem, porque o diabo não quer isso. O diabo quer crentes mornos. O diabo quer crentes inertes, que não são efetivos, que não fazem nada para propagar o evangelho. Ele quer esse tipo de crente. Então ele não quer que a palavra de Deus atue no seu coração e mude o seu coração. Ele não quer. Quanto mais a palavra entra, mais Cristo habita em você, mais Cristo vai agir em você, mais Cristo vai curar através de você, mais Cristo vai falar, vai salvar através de você. Ele não quer isso. Então ele levantará, Jesus diz, virá tribulação e perseguição por causa da palavra. E nós precisamos estar cientes e prontos a perseverar. Por isso que é tão importante isso. Recebeu a palavra, insista, persevere, precisa vencer as pedras. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 20 a 21, diz assim, o apóstolo Paulo diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou o homem, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Entenderam? Se entender, eu vou explicar. Por causa do pecado, está lá em Gênesis 3, versículos 16 e 18, Deus falou para Adão, maldita é a terra por causa de ti. Entrou o pecado, entrou a maldição. Aí ele fala, espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então entrou a morte, entrou as doenças, entrou o mal, entrou os assassinatos, adultério, todo pecado, toda coisa ruim entrou. Então, irmãos, a terra, o planeta Terra, o mundo, ele vai resistir à palavra de Deus. Quando você começa a crer na palavra, quando você começa a orar com base na palavra, haverá uma resistência. E é por isso também que nós precisamos perseverar. Muitas pessoas no Novo Testamento estão lutando com Deus. Tem aquela figura lá de Jacó que lutou com o anjo. Eu estou lutando com Deus em oração, estou lutando, e começa uma luta, né? Acha que Deus está colocando doença neles, aí fica lutando com Deus, quando na verdade lá em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz que nele, em Cristo, todas as promessas são sim. Em Cristo, lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Eu quero dizer a você que você não precisa lutar com Deus, porque Deus fez paz com você, por causa de Jesus. Em Jesus você jamais vai precisar lutar com Deus. Hoje Ele é o seu Pai. Ele te ama com um amor que excede todo entendimento. Você não precisa lutar com Deus. A nossa luta não é contra Deus. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta é contra principados,
potestades, espíritos das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí muitos cristãos, eles estão resistindo a Deus e aceitando as obras do diabo. E lá em Tiago capítulo 4, diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de você, de vós. O diabo não foge de Deus, porque o diabo não é páreo para Deus. Agora o diabo ataca a nós, ele ataca a igreja, e nós precisamos resisti-lo. Quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não conhece as escrituras, nem o poder de Deus, você acaba resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Isso aconteceu e acontece. Os fariseus, irmãos, eles eram os judeus mais zelosos na lei de Moisés. Você sabia que para ser um fariseu você tinha que decorar a lei todinha? Você já decorou o livro de Gênesis todinho? Eu não decorei. E o de Êxodo, Número, Levíticos, Número, Deuteronômio, eles tinham que decorar tudo, era difícil, eles eram os mais fervorosos, mas eles não conheciam a Deus intimamente, era só um decoreba. E eles, os mais fervorosos, os mais zelosos, os que ensinavam a palavra de Deus para o povo, resistiram a Deus e mataram o Filho de Deus. Estevão, lá em Atos, quando estava prestes a ser apedrejado, ele diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para conhecer a palavra, né? Eu vou finalizar com essa última parte aqui, dá tempo ainda, né? Pronto, então, em Lucas 8, na versão da parábola que está lá em Lucas 8, Jesus disse que a planta seca-se lá nos pedregais porque faltou umidade, faltou água para a planta. Então, como é que eu vou fazer para perseverar no meio da tribulação? Como é que eu vou fazer para perseverar no meio da perseguição? Como é que eu vou fazer para, se o meu coração está endurecido para a palavra de Deus, eu estou meditando, eu estou entendendo, eu estou orando, eu estou insistindo, mas eu não consigo, essa palavra não consegue entrar, algumas passagens não conseguem entrar, eu não consigo viver. Então vamos aprender como é que a gente vai se encharcar, digamos assim, se encharcar da água. O que é que a água representa? A água representa duas coisas. Primeiro, ela representa a própria palavra de Deus, porque ela limpa, purifica e ela sacia a nossa sede, né? Está aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Aqui ele está falando de casamento, não é o tema aqui específico, né? Eu sei que é um culto da família, mas essa palavra aqui, ela vale para qualquer situação, para qualquer pessoa. Então aqui em Efésios 5, 26, está escrito assim: para a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, certo? Então como é que a igreja do Senhor, ela é purificada? Quando a palavra é ensinada, você ouve a palavra, né, e você vai se examinar, vai se arrepender, né, se mentia, não mente mais, né, a palavra é ensinada, aí você começa a se arrepender de seus pecados. Isso é um efeito semelhante ao efeito da água. Então a palavra de Deus é o primeiro elemento aquoso, vamos dizer assim, que você precisa beber, precisa se alimentar da palavra, bebê-la, precisa estar na palavra de Deus. Irmão, sem a palavra, se você não medita na palavra, se você não apenas aqui esperar não sei quantos cultos tem aqui, mas não adianta esperar apenas os cultos. A palavra no culto é importante, mas é importante você ter o seu momento devocional. É importantíssimo que você todos os dias
tire um tempo para meditar na palavra de Deus. E eu vou já mostrar por quê. Agora, a palavra, aliás, a água também representa o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 7, versículos 38 a 39. Agora, eu acho muito interessante, olha só, o Espírito Santo ele só vai operar de acordo com a palavra, certo? De acordo com as Escrituras. Então, em João 7, 38 e 39, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haveria de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então a palavra, ela vai te iluminar, mas você precisa também do Espírito Santo, que aliás a palavra e o Espírito, eles trabalham juntos, né? Deus, ele fala e o Espírito age, certo? O Espírito Santo não age independentemente da palavra, certo? Eles trabalham juntos. O efeito de purificação, o efeito da água, são os dois, certo? Então, precisa ter tempo de meditar na palavra, precisa purificar a sua mente, cortar as semeaduras do mundo que você está deixando entrar no seu coração, precisa cortar. Às vezes dói, aliás, às vezes não, dói, sempre dói, né? Sempre dói abrir mão da sua carne, sempre dói na carne, mas a recompensa virá depois. Então, irmãos, palavra e Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Efésios 5,18, né? Todo mundo conhece? Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é através de uma vida de louvor. Louvor não é só música evangélica. Aliás, tem muita música evangélica que eu nem escuto, por causa da letra, que ela traz mais incredulidade do que fé. Muita letra errada, viu? Eu já vou dizendo aqui, eu sou músico, a gente atua na área de louvor, né? Demos um seminário de louvor na Igreja de Cristo, Nova Esperança, né? Seminário de louvor, muito bom. Irmãos, cuidado com o que você escuta. Muita letra de hino evangélico não está de acordo com a palavra de Deus, certo? O cara às vezes se converte, tem fama, sei lá, não estou criticando ninguém especial não, mas não tem conhecimento, a palavra é feita mais pela melodia, né? Aí vamos usar a licença poética, né? Para falar qualquer coisa na palavra, cuidado, certo? Cuidado com o que você assiste também. Você mesmo deve ter sua vida devocional. Não é errado você ouvir pregações, né? Aqueles, né, dos pastores, pessoal da internet. A gente ouve, a gente escuta, mas você deve meditar nas Escrituras. Se você não souber ler, tem um projeto, é muito bom. A gente não tem o material, mas está sendo distribuído gratuitamente, uns aparelhozinhos pequenininhos assim, que ele tem a Bíblia todinha falada. Aí você vai escutando a Bíblia falada. E hoje, na própria internet, você acha, é só botar no YouTube, Salmo 18, aí aparece, né? O Salmo citado em várias vozes. Tem gente que gosta da voz de Cid Moreira, né? Porque lembra o Jornal Nacional, né? Fantástica, em vez de assistir o Jornal Nacional, vai ouvir a voz de Cid Moreira falando a Bíblia. Muito bem. Então, irmãos, é necessário demais você se encharcar com a água. Foi falta de água que matou a semente da palavra no solo pedregoso. A pessoa queria ver o resultado logo. O que Jesus falou, são temporãos. Ele acredita durante um tempinho. Aí vem a perseguição, vem a tribulação, aquilo que a pessoa estava esperando não aconteceu, aí ela desiste, se escandaliza. O que é se escandalizar? A palavra escandalizar no grego é um verbo grego mesmo, é escandalizo, quer dizer tropeçar ou fazer alguém tropeçar. Caiu da fé. Então se escandalizou, caiu da fé.
Então, como é que eu vou me encharcar com a água? Palavra, louvor, diariamente. Todo dia você precisa, todos os dias. E aí, quando você fizer isso, você será como o versículo 3 do Salmo número 1, e eu vou encerrar com esse aqui. Vou ler do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha aí, os ímpios aconselham você, né? Os ímpios, eu evito criticar, mas às vezes a gente não pode deixar de falar a verdade. Aí você vai assistir um filme, aí está lá aquele super-herói famoso, o ídolo, referência para muitas crianças. Aí a criança está lá assistindo o filme, aí o cara conhece a moça, sei lá, aí já vai ter relações com ela sem casar. Ninguém fala em casamento. Esses super-heróis é tudo solteiro, já viu? Arranja um namorado, vai para outro. Já viu isso? Super-herói tudo solteiro, mas arranja mulher, e a mulher arranja homem. Tudo isso, irmãos, influencia. Você pensa que não influencia? Oh, coitado, fazer igual aquela mulher. Oh, coitado. Você acha mesmo que não influencia? Influencia. Eu não vou falar aqui. Eu preguei sobre o solo de espinhos na igreja Vitória em Deus, não foi? Acho que umas 2 semanas atrás, não foi? Eu não me lembro. E eu falei sobre os espinhos. Eu peguei alguns dados do FBI e estudos que mostram que a violência em desenhos animados, ela aumenta a agressividade e o comportamento antissocial em crianças e adolescentes. Isso não era nada cristão, não. O mundo atestou que influencia sim. Então por que é que os jovens hoje não querem casar? As pessoas que casaram na igreja, a maioria é o pessoal cristão, que é mesmo da igreja, e mesmo na igreja tem muitos que não querem mais casar. Da onde veio essa ideia? Se isso era uma coisa absurda para o meu avô, por exemplo, meus avós. Isso foi semeado. Foi semeado. Eu tenho as referências, se você quiser depois vem, eu tenho. A ministração está inclusive no canal do Ministério Águios também. Então, queridos, os ímpios, eles dão conselho, sim. Você assiste um filme secular, lá vai ensinar que Deus não existe, lá vai ensinar sexo fora do casamento, ele vai ensinar muita coisa que não é bíblica, ele vai ensinar frontalmente. Agora, ele vai ensinar de um jeito muito legal, muito bonito, para você nem precisar pensar, é assistir e deixar entrar no seu coração, não precisa pensar. Vem com atores e atrizes lindos, vem com orquestra fazendo a música de fundo. Não é assim aquele músico pé duro tocando um violão de 4 cordas. Não, é uma orquestra e a gente paga para assistir, não é? Eita, né? Não é verdade? A gente paga, irmãos. A realidade é que a igreja está assim porque a gente não está seguindo a lei de Deus. Isso é uma lei, não é uma lei. O que você deixa entrar no seu coração vai gerar fruto. É uma lei. Nem eu nem você podemos mudar. Não adianta você orar: Jesus, eu vou assistir esse filme pornográfico, mas guarda o meu coração, Jesus. Não vai funcionar, meu querido. Senhor, eu estou assistindo aqui essa violência toda, mas não deixa, Jesus, isso entrar no meu coração. Meu Deus. Você pode mudar a lei da gravidade? Se você subir em cima dessa igreja e dizer: Jesus, eu sei que tu me amas, eu vou pular daqui, Jesus, mas se você me ama mesmo, Senhor, não deixa a gravidade me puxar, eu quero voar. E você pula. Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Deus não vai mudar a lei por sua causa nem pela minha causa. Nós é que precisamos conhecer as leis espirituais e nos sujeitar a elas. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como é que eu me sujeito a Deus? É vindo à igreja? Não. Você pode vir à igreja aqui e sair daqui e cair no pecado.
Adianta você vir à igreja se for para aprender, para congregar, se for para obedecer a palavra, não é? Eu ia ler Salmo primeiro, voltei a pregar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, aleluia, e na sua lei medita de dia e de noite, e o resultado, versículo 3, será como a árvore, glória a Deus, né? Plantada junto a ribeiros de águas, aleluia, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Né? Olha aí. Então, meus queridos, nós da igreja dos últimos tempos, disse que ia acabar, né? Nós temos um desafio, irmãos, é guardarmos o nosso coração. Nós temos um desafio de não andar segundo o mundo. Nós temos um desafio de andar de acordo com a palavra de Deus, de não brincar de crente. Nós temos um desafio, porque nos últimos tempos Satanás está vindo com tudo. Satanás está vindo com tudo para matar, para roubar, para destruir. E está pegando muitos de nós sem estarmos vigiando. E Jesus disse que nos últimos tempos, as 5 virgens, né, prudentes e as loucas não iriam carregar o azeite. Então é responsabilidade sua encher-se desse azeite, da água, da seiva do Espírito Santo nos últimos tempos, para que você não seja envergonhado na vinda do Senhor e para que você não sofra dano atualmente. Amém, meus irmãos? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra forte, mas é o que está escrito. E nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, porque ela é a verdade. Amém? Então que Deus abençoe vocês.